Fala galera, aqui é o professor Todai com mais uma resolução dos exercícios aí propostos pela galera de lançamento oblíquo, página 61, exercício 43. O exercício aqui da FEI. Num exercício de tiro ao prato, um prato é lançado verticalmente de um ponto P, simultaneamente uma arma é disparada de um ponto A, situado na mesma horizontal, na mesma linha de referência, de P. Então é assim, ó, aqui do ponto A, a gente tem o lançamento do tiro, tá? Vai ter um tiro. E aqui a brincadeira é o cara do ponto P, ele joga pratos para cima, na vertical. E aí esse jogador ele tem que inclinar aqui a arma, tá? Deve ter um apoio, e ele atira para acertar o prato. Tá bom? Muito bem. Situado no mesmo ponto P, ok? Ah, tá. E ele dá a distância aqui, ó. A gente fala que uma distância de 24 metros, tá? Então, 24 metros é o que a gente faz no lançamento oblíquo. Esse 24 metros aqui, esse S, é o que a gente chama de alcance, tá bom? Muito bem. Depois de 2 segundos, opa, beleza, ele deu tempo pra gente, né? Sempre interessante saber o tempo. Lembrando que esse tempo aqui de 2 segundos, ele tanto é o tempo do tiro, como o tempo do tato chegar aqui em cima, tá? É o mesmo tempo. O projétil atinge, então, uma altura de 12 metros, tá? Então, aqui essa altura vai ser de 12 metros. Muito bem. Aí ele pergunta, desprezando os efeitos do ar, né? Claro, a gente sempre faz no vácuo. Determine o módulo da velocidade inicial do projétil e o ângulo θ com que o cano da arma tem que ser apoiado com a horizontal. Muito bem. Gente, a primeira coisa que nós vamos ter que pensar é que esse V0 ele vai ter que se dividir em dois, tá? Esse V0 aqui ele vai se dividir em V0 na direção de X e o V0 na direção de Y, tá? Depois que eu tiver esses dois V0, um ângulo de 90 graus, a gente pode aplicar um Pitágoras e tentar achar o valor do V0 aqui, tá? Porque ele não está dando V0. Mas antes de tudo, é importantíssimo você lembrar quem é o V0x e quem é o V0y, tá? Então, V0x ele é igual ao V0 na direção de cosseno, e o V0y é o V0 na direção de seno. Tá bom? Isso é importante. A gente já deduziu faz tempo, né? Isso é o que a gente chama de projeções, tá? Vetoriais. Então, eu estou projetando o V0 em x e estou projetando o V0 em y, ok? Maravilha. Vamos trabalhar primeiro com o eixo x. No eixo x, a gente tem o Deus vê tudo, né? DVT. Lembra? Sim. Sempre no eixo x você pode trabalhar com Deus vê tudo, porque a velocidade ela é constante. Tá bom? A distância é o alcance, que no nosso caso o alcance é de quanto? 24 metros. Tá? A velocidade, gente, vocês lembram que vai ser a velocidade na direção de x, tá? Então a gente vai colocar aqui V0 cosseno de θ. E finalmente o tempo. O tempo ele fala que é de 2 segundos na subida. Passa o 2 aqui, gente, ó, dividindo, tá bom? Passa ele dividindo. Então nós temos a nossa primeira equaçãozinha em x, tá? Primeira equaçãozinha em x, ela vai ficar V0 cosseno de θ igual a 12. Guarda ela, tá? Daqui a pouco a gente vai usar. Por quê? Porque, logicamente, que esse exercício a gente vai ter que resolver com o x e com o y, tá? Em y, você sabe que você não pode usar o Deus vetudo, você tem que usar o sorvetão, certo? É isso aí, o famoso diabo vê também, mas meio atrapalhado, ok? Esse diabo é a distância, é a altura, que no caso ele deu aqui, a altura é 12. Tudo bem. O V0 é y, né, turma? Não vai esquecer, tá? V0 é y. Professor, mas você não falou que quando parte do início o V0 é zero? Não, quando parte do início, o que é zero é o espaço inicial. Velocidade não, tá bom? Velocidade você tem que respeitar os parâmetros, tá? V0y, então ele vai ser V0 seno de θ. Se lá era cosseno, aqui é seno, simples assim. Lembra que como nós estamos para cima, o eixo y eu adotei para cima, então isso significa que a aceleração ela vai ser menos a gravidade, tá bom, gente? Então aqui vai ser menos, menos. Ah, sim, estava quase esquecendo do t, né? V0x é V0 seno θ, t. Não pode esquecer do t aqui, né? Quase que eu engoli o tempo aqui, toma cuidado. Aí sim, mais a gente vai colocar menos meio de g, né?
t ao quadrado. Ok? Vamos substituir os valores, né? E a gente vai fazendo. Então vai ficar 12, V0 seno θ eu não tenho a menor ideia quem é. O t eu sei que é 2, menos o g é igual a 10, né? 10 dividido por 2 dá 5. Então, menos 5 é 2 ao quadrado, vai dar 4, na verdade. Né? Então, vai ficar 12 V0 seno θ, 2, menos 20. O menos 20 passa para o outro lado e fica mais. 20 com 12 vai dar 32. 32 V0 seno θ vezes 2. Vamos pegar esse 2 que está multiplicando, vamos passar ele dividindo, gente. Passa dividindo, pronto. Nós chegamos na segunda equação, tá? Então, a nossa segunda equação ela é V0 seno θ, V0 seno θ igual a 16, tá bom? Muito bem. Bom, lembra que eu tinha falado para vocês, né? Depois que você tem o V0y e o V0x, ou para você descobrir o V0, você tem que fazer o Pitágoras dele, tá? Então vamos lá, o Pitágoras fica assim, ó, V0 seno θ, ele é igual a 16, né? Então vamos fazer assim, ó, V0 seno θ ao quadrado mais V0 cosseno θ ao quadrado é igual, vai ser igual ao 12 ao quadrado, 12 ao quadrado, mais o 16 ao quadrado, tá bom? Acho que deu para entender o que eu fiz aqui, né? Eu peguei os dois vetores, o V0 cosseno θ e o V0 seno θ e fiz a soma dos quadrados, porque eu estou somando vetorialmente, estou somando com ângulo de 90 graus. Só que quem é o V0 seno θ? É o 12, então 12 ao quadrado. E quem é o V0 cosseno θ? É o 16. Então, fazer isso aqui ao quadrado é a mesma coisa que fazer 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Talvez isso aqui seja o pulo do gato do exercício, tá? Eu digo a parte mais chata de você lembrar, relacionar. Muito bem, gente. Isso aqui vai ficar V0 ao quadrado duas vezes, tá certo? Então, o que a gente pode fazer? Vamos colocá-lo em evidência, tá? V0 ao quadrado a gente coloca em evidência e vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, tá certo? Igual a 144 mais 256. V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1, tá certo? Vezes 1 é igual a 400. V0 vezes 1 dá V0 ao quadrado. Então, V0 é igual a raiz quadrada de 400. Portanto, V0 é igual a 20 metros por segundo. Certo? Muito bem. Então, nós já temos a resposta do item A. Vamos para o item B. Bom, o item B, gente, o que nós vamos fazer aqui? O item B, nós vamos usar uma das equações que a gente já tem, né? Por exemplo, pode ser o seno, pode ser o cosseno, tanto faz. Vamos pegar seno aqui, tá? Então, a gente tem aqui que o V0 seno θ, deixa eu tentar fazer uma divisão aqui. V0 seno θ, ele é igual a 16. Está aqui, ó, tá essa equação aqui que eu estou usando. Vou colocar aqui uma flecha para saber de onde que eu tirei. V0 seno θ é igual a 16. Quem é V0? V0 é 20. 20 seno θ é igual a 16. Então, seno θ vai ser igual a 16 dividido por 20, que vai dar quanto? 16 dividido por 20 dá 8 sobre 10, dá 0,8, tá? Então, a resposta desse exercício vai ficar do item B, ela vai ficar o seguinte, ó. Seno θ igual a 0,8. Como ele quer o θ vai ser o arcosseno de 0,8. Ou seja, esse ângulo deve ser muito parecido com 60 graus, né? Deve estar perto de 60 graus, mais ou menos. É um seno, né? É um ângulo que tem como seno 0,8. Então, a gente põe arcosseno de 0,8. Legal? É isso aí, gente. Exercício um pouquinho trabalhoso, envolve trigonometria também. Mas eu queria chamar a tua atenção que, hora nenhuma, a gente precisou usar o quê? Fórmulas prontas, né? Tudo saiu do Deus vê tudo e do sorvetão. Deus vê tudo e sorvetão. E o resto é na trigonometria de matemática. Legal? É isso aí. Qualquer dúvida é só procurar a gente.